Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR. Para você que não me conhece, meu nome é Matheus Chaves e eu vou estar aqui com você hoje trazendo tudo sobre o Fantasy Football. Nosso podcast de Fantasy Football semanal, toda terça e sexta-feira a gente trazendo tudo do Fantasy, todas as dicas, tudo que você precisa para mandar bem no Fantasy Football. E hoje é um episódio especialíssimo, hoje é um episódio que a galera pediu muito, cara. Choveu de mensagem na DM do Instagram, de mensagem no Twitter, o pessoal mandando pra gente. Cara, Matheus, pelo amor de Deus, faz um podcast aí falando sobre jogadores pra gente trocar, caras pra gente pegar avisando playoffs e tudo mais. Então a gente hoje vai fazer um podcast especial falando sobre isso. Jogadores pra você buscar pros playoffs. Então, principalmente para você que tá com o time assim já mais encaminhado pros playoffs, aproveitando que a gente geralmente tem uma trade deadline no Fantasy Football ali na semana 12, algumas ligas na semana 13, outras na semana 11, algumas ligas não tem, mas geralmente você tem ali nas próximas 2-3 semanas, deve ter deadline, né? Deve ter o limite para você trocar no Fantasy Football, e é sempre bom a gente tentar melhorar o nosso time com o que a gente puder. Então hoje o podcast é especial, então antes de mais nada queria pedir para você, se inscreve no nosso podcast aí, deixa uma avaliação, deixa a sua curtida, faz um feedback, faz o que você puder aí para ajudar a gente, que isso vale muito. Para você pode ser só uma besteirinha, não vai tomar teu tempo, vai tomar nada, mas pra gente isso vale demais. Então sem mais delongas, vamos falar sobre jogadores para trocar pro Fantasy Football, você tentar buscar no Fantasy Football, e o foco, obviamente, é calendário, tá? Obviamente que o foco aqui vai ser jogadores com calendários mais acessíveis, calendários mais fáceis, calendários mais tranquilos. É óbvio que eu não vou trazer pra você buscar uma troca pelo PJ Walker, mesmo que ele tenha um calendário muito bom nos playoffs. Não adianta eu pedir pra você trocar o PJ Walker, porque o PJ Walker, além de estar machucado, mesmo se ele for titular, a gente não sabe se ele vai jogar bem e a tendência é que ele não jogue. E também não vou pedir pra você buscar uma troca pra você pegar o Christian McCaffrey ou o Justin Jefferson, porque ninguém vai trocar esses caras com você. Então assim, eu vou tentar pegar caras que podem agregar no seu time, mas que você também consiga trocar, caras acessíveis, tá? Alguns caras muito bons, outros caras mais ou menos, algumas apostas mais profundas. Então vai ter um pouquinho de tudo. Vamos falar, eu separei alguns nomes de QBs, de running backs, de wide receivers e de tight end para você buscar no Fantasy Football. Eu tô usando como base de calendário, de métrica, o que a Pro Football Focus faz, a Pro Football Fantasy no caso, né? A PFF faz. Eles têm um trabalho muito bom de fantasy, alguns números muito importantes, muito legais, assim, né? Sei que muita gente é muito avesso a eles pela questão de notas, eu também não concordo muito com as notas que eles dão para as coisas, mas em questão de números, de estatísticas, eles têm muita coisa boa. E eles têm uma ferramenta de calendário, tá? Falando sobre calendário, e não é simplesmente só com base em pontos cedidos unicamente dos times. Então eles têm um estudo, e nesse estudo acaba avaliando, além dos pontos cedidos, algumas questões sobre jogos contra quem tal defesa jogou, como foi cada partida e tudo mais, para avaliar essa questão de calendário, tá? Então, sem mais delongas, e já me enrolei, já falei muita coisa aqui, 4 minutos só falando, explicando introdução, eu vou tentar ser breve nesse podcast. Então, vamos começar falando sobre os QBs, tá? Começando a falar sobre os QBs. Primeiramente, falando assim, QBs que tem calendários mais fáceis nos playoffs. Eu vou citar alguns, depois eu vou falar quem eu acho que pode ser uma boa opção de compra. Zach Wilson, Josh Allen, Kenny Pickett, Matt Ryan, Mac Jones. Esses são os 5 QBs que têm os melhores calendários no Fantasy Football nos playoffs. Só um OBS que eu não falei. Os playoffs do Fantasy Football, a partir de agora, né, a partir da mudança do ano passado para 18 semanas, os playoffs englobam da semana 15 até a semana 17. O nosso ponto de análise é semana 15 a semana 17. Se a sua liga começa com os playoffs na semana 14, tudo bem, faz parte, a liga começa,
não é comum, geralmente são 3 semanas de playoffs e não 4. Se a sua liga tem playoffs até a semana 18, até a última semana, tá completamente errado. Tá completamente errado, não jogue uma liga em que você vai ter playoffs até a última semana da temporada, porque na última semana jogadores vão descansar, os times vão dar uma segurada em caras que são importantes e estão meio baleados, times que já estão classificados para os playoffs podem segurar seus principais jogadores, times que não fazem mais nada na temporada podem segurar alguns jogadores para não sofrer lesão. Então muita coisa pode acontecer na última semana, então não jogue Fantasy até a semana 18. Então semana 15 a 17 é o nosso ponto de análise. 15, 16 e 17 são as finais, os playoffs do Fantasy Football, sendo a semana 17 a final. Então vamos voltar aqui falando dos QBs. Zach Wilson, Josh Allen, Kenny Pickett, Matt Ryan e Mac Jones são os 5 QBs com melhores calendários segundo a PFF. Alguns QBs que eu acho que vale você buscar troca nos playoffs. Primeiro nome é o Tom Brady, ele não tá nessa lista do top 5, mas ele é o 7º, tá? Então acho que o Tom Brady vale a pena você buscar uma investida no Tom Brady pros playoffs. O Tom Brady não tem feito uma grande temporada, a gente sabe disso, isso é fato. Nas últimas 5 semanas ele tem uma média de 15.5 pontos por jogo, não é uma média alta, mas o ataque do Tampa deu uma leve melhorada e tende a ser um ataque mais consistente pós-bye, pelo menos é o que a gente espera, ter um calendário um pouco mais tranquilo nos playoffs, então pode ser... e como não é um time que tá jogando jogando muito, a tendência não é a gente ver um Tampa Bay Buccaneers abdicando do jogo aéreo, não deve acontecer. Então Tom Brady deve continuar lançando muita bola e pode ser um nome importante para os playoffs, caso você não tenha um QB titular aí garantido no seu time, então olho nele. Outro cara importante é o Lamar Jackson, também não tá nessa lista do top 5, mas ele tem ali o 10º melhor calendário para os playoffs, principalmente no jogo da semana 16 e da semana 17, que são jogos muito bons para ele. Tá? Ele tem 3 jogos bons, mas principalmente das 2 últimas semanas, muito interessantes. O Lamar Jackson, que nas últimas semanas caiu um pouco de rendimento, né? Nas últimas 5 semanas ele é apenas o QB 14 em pontos por jogo no Fantasy Football, mas muito se deve à lesão do Mark Andrews, que ficou fora. O Rashad Bateman não vai voltar, beleza, mas assim, o Mark Andrews fora impacta muito nesse time, impacta muito no ataque, ficou um jogo sem o Mark Andrews, outro jogo ele saiu machucado, então assim, acaba impactando muito no jogo do Lamar Jackson. E o Baltimore é um time que tende a brigar pros playoffs até o final da temporada, até as últimas semanas. Então eu acho que o Lamar Jackson pode ser uma boa surpresa nos playoffs. O Lamar Jackson deve ser um cara que deve ter que produzir muito, deve ter que jogar no seu limite para levar esse time pros playoffs, numa divisão que tá acirrada. O time tá em primeiro e tudo mais, mas é uma divisão boa, né? Uma divisão competitiva. Então eu acho que ele vai ter que jogar no limite nessas últimas semanas e com confrontos favoráveis. Então, olho no Lamar Jackson pros playoffs do Fantasy Football para as últimas 3 semanas, tá? Eu acho que assim, esses 2 caras são caras acessíveis e que você não vai, tipo... Como é que eu posso dizer? Não são caras que não vão agregar no seu time, eles vão agregar. Também não são caras impossíveis. Por exemplo, o Josh Allen é o cara que tem o 2º melhor calendário nos playoffs. Mas assim, cara, se você conseguir o Josh Allen, maravilha, ótimo, excelente. Mas é muito improvável que você consiga. Muito difícil alguém trocar o Josh Allen com você. Muito difícil alguém oferecer o Josh Allen. Muito difícil alguém te dar ou você conseguir trocar o Josh Allen hoje. Ele é um dos 3 melhores QBs do Fantasy Football. Então, por isso que você tem que ter sempre em mente essa questão. Tipo, tem que dar uma... como eu posso dizer? Fazer um juízo de valor pra você também não focar puramente no calendário e esquecer de outros caras que têm calendários acessíveis, mesmo que não sejam os melhores, beleza? Passando pro próximo, pros running backs. Vamos falar de alguns running backs que têm calendários bons aí no Fantasy Football pro final da temporada, segundo essa métrica da PFF, tá? Alguns nomes, vamos lá. Vamos falar sobre alguns nomes que tem alguns calendários, que tem um calendário interessante pros playoffs.
Donta Foreman, Derrick Henry. Aí tem o backfield do Baltimore Ravens, que pode ser o Gus Edwards, o Kenyan Drake ou o Dobbins se voltar. Tem o backfield do Kansas City Chiefs com o Pacheco, com o McKinnon. Jets com o Michael Carter. Colts com o Jonathan Taylor. Arizona com James Conner. Jaguars com Travis Etienne. Alvin Kamara nos Saints. Esses são os 8, né? 9 principais calendários para os playoffs do Fantasy Football. Quem eu buscaria troca? Número 1, Donta Foreman. Donta Foreman pra mim é o cara que você tem que buscar uma troca no Fantasy Football. Assim, não de qualquer forma, mas é o cara que você tem que ir atrás, tá? Virou o running back 1 desse time, dominando o backfield, mesmo com a volta aí do Chuba Hubbard, ele continua sendo o cara que domina esse backfield, tá fazendo jogos assim muito, muito expressivos, o Donta Foreman jogando muito bem mesmo, né? O que a gente talvez não esperasse que fosse acontecer, né? Com o Donta Foreman. Nas últimas 3 semanas, uma média de 60% de snaps por jogo, números altos de oportunidades por partida. Então é um cara muito interessante pro Fantasy Football. Vale a pena você ficar de olho no Donta Foreman. Então, assim, o Donta Foreman é um cara muito interessante pro Fantasy Football. É um cara que vale a pena você ficar de olho aí pro resto da temporada, pros playoffs. Nessas 4 semanas aí, desde que o Christian McCaffrey saiu, ele teve 3 jogos como top 15 no Fantasy Football, 2 jogos como top 10, tá? Como top 10. O único jogo que ele não foi muito bem foi o jogo contra o Cincinnati na semana 9, né? Que ele foi pouco utilizado, mas um jogo com game script que a gente já falou muito. Um game script muito negativo pra ele, muito complicado. Então eu acho que vale a pena você ficar de olho, que pode ser um running back 2, talvez um flex até no seu time, se tiver uma dupla boa de running backs, tá? Vamos lá. Passar pra outro running back que eu acho que pode ser uma boa opção pra você no Fantasy Football é o James Conner. James Conner tem um calendário bom, tem o 6º melhor calendário aí pros running backs até o final da temporada. O Conner que nessa última semana jogou muito bem, né? Eu falei que eu tava, assim, impressionado com o Conner na semana passada, porque na semana passada ele voltou de lesão depois de 3 jogos e pouco fora. Ele teve 72% de snaps, que era a melhor marca dele desde a semana 1. Não foi um jogo muito produtivo nessa primeira semana, na semana 9 contra o Seattle, mas ele voltou dominando o backfield completamente. Foi um cara que teve o backfield ali todo pra ele, o James Conner. E nessa última semana, cara, simplesmente bizarro. Ele dominou completamente, 95% de snaps, 24 oportunidades pra ele, fez um baita jogo, fazendo touchdowns, aquilo de novo, né? Não foi aquele cara super produtivo correndo com a bola, porque ele não é esse cara. O Conner não é esse cara de correr com a bola 15 vezes para 150 jardas. Ele não é um cara muito de big play, não é um cara assim de muita coisa. Ele é um cara de volume. Ele é um cara que precisa de ter um volume de jogo para produzir bem. E se ele não tiver um volume de jogo muito alto, ele precisa ter oportunidades em goal line. E ele teve oportunidades em goal line nesse último jogo. E a gente viu que o James Conner foi um cara utilizado pelo Arizona Cardinals nessa última partida. E só ele foi utilizado. Ele teve 8 oportunidades em red zone. Nenhum outro running back teve oportunidade. Então, assim, o que mais a gente viu no James Conner na temporada muito boa dele ano passado foi um James Conner que tinha um volume de jogo ali ok, nada espetacular, não produzia muitas jardas, mas era uma máquina de touchdowns. Marcava muito touchdowns do James Conner. E a gente viu isso nessa última semana, ele sendo bem utilizado em situação de gol, em red zone. Então, olho no James Conner pro resto do Fantasy. É um cara que cresceu um pouco de valor agora depois dessa última semana, mas ainda não tem um valor muito alto. Para quem tem um calendário bom pro final da temporada, é um cara que eu acho que vale você ficar bem de olho nele no Fantasy Football. Mas o nome é o Travis Etienne. Esse talvez seja um pouco mais difícil de buscar uma troca, porque ele vem de uma temporada simplesmente absurda, tá? Veio de um jogo que não foi bom, né? Esse último jogo não foi bom pra ele, não produziu muita coisa, né? O Etienne vinha
de 5 jogos seguidos com pelo menos 100 jardas de scrimmage, né? Um volume de jogo bem alto. Nessa última semana, ele teve aí pouco mais de 70 jardas de scrimmage, apenas 14 oportunidades, um game script bem desfavorável para ele. Então, assim, a questão do Etienne é que agora ele tá numa leve baixa, porque ele vem de um jogo que não foi muito bom, e tem bye. Então, assim, ninguém quer ficar com cara de bye no time. Então vale a pena uma aposta nele essa semana, visando os playoffs. O Etienne tem alguns jogos bem interessantes nos playoffs. Tem um jogo na semana 17 contra o Houston Texans, que é um jogo de final de fantasy, que pode ser um jogo que ele pode ganhar pra você uma final de fantasy por causa desse confronto contra o Houston Texans. Então acho que vale a pena essa aposta no Etienne, que é hoje um dos melhores running backs do fantasy football, explodindo nessa temporada toda, desde que o nosso queridíssimo James Robinson saiu da equipe. Ele tá dominando completamente ali o backfield, né? Uma média altíssima de cerca de 70-75% de snaps pro James Conner, mais de 60% de porcentagem de corridas. Então ele é o cara desse backfield, ele é o cara que domina ali o backfield e tem um volume de jogo muito alto, e ele é um cara que também recebe passes, então ele é um cara bem completo, vale a pena uma aposta, tá? Falando de uma aposta um pouco mais profunda, entre aspas, eu acho que vale a pena você ficar de olho no Gus Edwards. Eu sei que o Gus Edwards tem um problema de lesão, tem o Kenyan Drake, mas assim, o Baltimore Ravens tem o terceiro melhor calendário para os playoffs entre os running backs. O Gus Edwards parece que volta agora pós-bye. Vamos ver se vai voltar mesmo e como ele volta. Mas pode ser um nome interessante. Um nome interessante para você encaixar no seu time ali, talvez utilizar como um flex, dependendo da sua situação. Então, olho no Gus Edwards e olho também no Michael Carter. Eu acho que o Michael Carter pode ser um nome bem interessante. Tem alguns confrontos favoráveis nos playoffs. Nesse último jogo, né, antes aí o time tava de bye, o Michael Carter, infelizmente, teve um backfield um pouco mais dividido, né? Teve um backfield um pouco mais equilibrado, se assim eu posso dizer, com o James Robinson, que chegou agora no time. Mas eu ainda vejo o Michael Carter como o principal running back desse time, né? Pelo menos como um A. Então eu acho que ele, mesmo tendo um backfield equilibrado, ele pode ser um cara de valor. Ele pode ser um cara que pode ter um potencial interessante pro fantasy football. Pode ser um cara que pode produzir algumas coisas boas, mesmo num time que tem um outro running back ali que tá meio que dividindo as coisas com ele, né? Na semana 9, o James Robinson foi mais utilizado. Vamos ver como é que isso continua. Se a gente vê, na verdade, que o James Robinson tá dominando completamente, se nessa próxima semana, no caso, eu esperaria uma semana para você tentar comprar o Michael Carter. Eu esperaria essa semana. Porque a gente teve 2 jogos. Teve um jogo em que o James Robinson tinha acabado de chegar e o Michael Carter basicamente dominou. E teve o jogo da semana 9, em que o James Robinson e o Carter dividiram o backfield, com o Robinson um pouquinho mais utilizado. Vamos ver mais uma semana. Vamos ver como é que vai ser esse backfield mais uma semana, pra ver como é que vai ser de fato essa divisão, se o Robinson vai ser running back 1, se o Michael Carter vai ser running back 2, se o Michael Carter vai ser running back 1 ou não, pra gente ver. Se for um backfield bem dividido, com o Michael Carter um pouquinho acima, eu buscaria uma troca pelo calendário. Se o James Robinson tiver um pouquinho acima, tiver um volume de jogo bom, vale ficar de olho no James Robinson também, visando o calendário. Quem tiver um pouco acima nesse backfield, vale a pena, porque tem um calendário muito bom pro fantasy football, e são 2 jogadores que têm valores baixos, tá? São valores baixos desses caras pro fantasy, então vale a pena tentar apostar neles. O último running back pra eu citar aqui, não é um cara que tem um calendário tão fácil, mas eu queria citar ele, que é o Elijah Mitchell, que nessa última semana, no jogo de volta dele da lesão, né, tava na injury reserve, ele teve o mesmo número de oportunidades que o Christian McCaffrey. Isso foi surpreendente demais pra mim. Mesmo número de oportunidades que o Christian McCaffrey, não esperava, mas ele teve. Então, assim, a tendência é a gente ver um Elijah Mitchell sendo bem utilizado pelos 49ers. O Jeff Wilson saiu, não tem nenhum outro running back ali. É um time que gosta de mesclar os seus running backs, tá? A tendência é a gente ver o Christian McCaffrey, na maioria dos jogos,
tendo mais volume, sendo mais efetivo. Isso é óbvio, porque o Christian McCaffrey é uma máquina, é um cara absurdo. Mas o Elijah Mitchell é muito bom, ele já mostrou ser um cara muito bom no pouco que ele jogou. Então ele pode produzir bem no Fantasy em algumas semanas, ainda mais no ataque que é bem funcional, como esse ataque dos Fornets. É um ataque que, mesmo sem um grande QB, é um ataque que funciona bem, né? Que é um time bem treinado, é um time que funciona bem. Então, é um time que sempre funciona bem nas corridas, é um time que consegue tirar o melhor dos seus running backs, mesmo que com pouco volume de jogo para eles pelo comitê, que geralmente acontece. Então, o Elijah Mitchell, eu não acredito que ele vai ter 20 oportunidades por jogo, mas se ele tiver 12 a 15, é um volume bom. Num time que deve dar para ele oportunidades de produzir na red zone, de produzir ali em goal line e tudo mais. Nessa última semana ele teve 8 oportunidades na red zone. O Christian McCaffrey teve 5, então assim, olho no Elijah Mitchell, cara, olho nele, mesmo com confronto, mesmo com um calendário não tão tranquilo assim, vale a pena ficar de olho nele pro resto da temporada do Fantasy Football. Vamos passar pros wide receivers, que não temos tantos wide receivers assim muito interessantes pra gente fazer a troca, mas tem alguns nomes que a gente pode citar. Vamos falar aqui os times, né, que não vou falar hoje, mas os times que têm calendários fáceis, né, não fáceis, mas os melhores calendários para wide receiver, em tese, no Fantasy Football, segundo essa métrica da PFF. Buffalo Bills, Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers, Pittsburgh Steelers, Houston Texans e New York Jets. São os 8 times com os melhores calendários aí pro Fantasy Football na fase dos playoffs. Alguns caras que eu buscaria uma troca. Número 1, Gabe Davis. Eu sei, assim, eu não vou falar o Stephon Diggs, cara, porque o Stephon Diggs é muito difícil você buscar o Stephon Diggs e conseguir pegar o Stephon Diggs, né? Ninguém vai trocar o Diggs. E eu sei que o Gabriel Davis é um problema, porque o Gabriel Davis, assim, cara, ele tem um volume de jogo muito complicado. Ele tem um target share de 15%, que não é muita coisa. É o segundo do time, mas é metade do que tem o Stephon Diggs, por exemplo, tá? O que pega no Gabriel Davis? Ele é um cara que pode ganhar o Fantasy Football pra você. Então, assim, principalmente pra você que não tem um time tão bom assim, talvez. Assim, você chega nos playoffs e você, tipo assim, você olha o seu time e fala, cara, não sei se dá pra eu ganhar, não. Tipo, tem outros times melhores. Eu acho que vale a pena buscar o Gabriel Davis. Porque ele é aquele cara que pode, num jogo, meter 30 pontos. Sabe? Lógico que ele pode ficar 2, 3 jogos metendo 5, 6 pontos, mas ele é um cara que pode explodir, como eu falo toda semana. Ele é tipo um home run guy. Ele é aquele cara que o Josh Allen olha pra frente e lança a bola pra ele. Tá? Então acho que vale a pena. Ele tem uma média de 17 jardas por target, cara. Isso é muito alto. Tá? É uma média muito alta. É uma das maiores. Acho que se não for a maior, é a segunda maior da liga. Então ele é um cara de big play absurda, de volume de jogo grande. Então ele pode ganhar pra você algumas boas partidas nos playoffs, ainda mais com um calendário tranquilo pra wide receiver. Olho nele, tá? Nessa última semana ele foi um cara que foi bem acionado pelo Josh Allen, teve um volume de jogo maior do que tem na temporada, 22% de target share, 9 targets pra ele, volume alto, né, que a gente não costuma ver tanto no Gabriel Davis nessa última semana. Então, assim, se ele tiver um volume de 9 targets por jogo, ele vai explodir muito provavelmente alguma hora na partida. É porque ele é um cara que costuma ter uma média de 5, 6 targets por jogo. Então, assim, em algumas partidas ele vai explodir. Isso é fato. Ele, até agora nessa temporada, se você for pegar os números do Gabriel Davis, é até engraçado. Porque ele foi bem assim, bem dividido os números dele no Fantasy Football. Foram 4 semanas do Gabriel Davis como top 12, tá? Como top 12. 4 semanas muito ruins, ele não foi nem um wide receiver 3. E uma semana ali que ele foi wide receiver 18, foi uma semana bem ok. Então assim, ele teve 5 semanas boas e 4 semanas ruins. E uma partida que ele não jogou na semana 2. Então você vê que ele é um cara 8-80. Então ele pode chegar uma semana e explodir no seu time. Então acho que vale a pena ficar de olho no Gabe Davis. Outro cara que eu acho que vale você ficar de olho. Na verdade, os 2 wide receivers do Cleveland Browns vale a pena você ficar de olho. Amari Cooper e Donovan Peoples-Jones.
Primeiro, eles vêm jogando bem. Esses caras vêm produzindo bem no Fantasy Football. Eles vêm fazendo bons jogos, tá? Nessa última semana a gente viu um Donovan Peoples-Jones com um volume altíssimo, 27% de target share para ele. Então, um volume alto no Fantasy. O Amari Cooper não foi muito bem, mas o Amari Cooper tem feito uma temporada muito consistente. Então, eu acho que dá pra ter... dá pra gente ficar de olho nesse Amari Cooper. E tem uma questão aqui. Semana 13, se eu não me engano, volta o Deshaun Watson. Vamos ver se o Deshaun Watson vai voltar pra ser titular. Mas voltando ou não, o Jacoby Brissett tem feito esses caras produzirem bem, tá? Eles têm produzindo bem, eles vêm produzindo bem, eles vêm sendo jogadores bem produtivos no Fantasy nessas últimas semanas. Eu acho que o Donovan Peoples-Jones é um cara que tá com valor muito mais baixo do que merecia, tá? É um cara que tá com valor muito mais baixo do que merecia ter. Da semana 6 pra cá, ele tem basicamente o mesmo número de targets, basicamente o mesmo target share, o mesmo número de targets na red zone, a mesma média de jardas por target que o Amari Cooper, tá? Então o Donovan Peoples-Jones da semana 6 pra cá, desde que ele voltou, ele é um cara que teve problema de lesão e tudo mais, ele tem sido um cara muito, muito consistente até no Fantasy Football. Eu tenho falado nos podcasts aqui a cada semana, ele tem sido um cara consistente. Da semana 4 pra cá, né, da semana 4 até a semana 10, ele foi um cara que teve um volume de jogo interessante, né? Teve o bye na semana 9, mas tirando isso foram 6 jogos. Em 5 jogos ele teve pelo menos 70 jardas. Isso é muito bom, cara. É um volume alto de jogo. E ele não marcou touchdowns ainda. Então, assim, o touchdown uma hora vai chegar. Pelo menos espera-se que chegue o touchdown. Ainda mais pra um cara que tem uma média de jardas por target de 14.5. Então, o volume dele, ele tem big plays. Ele recebe passes em profundidade. Então, uma hora vai chegar um touchdown num time que tem ficado muito atrás do placar, como é o Cleveland Browns, e vai ter confrontos favoráveis nos playoffs. Então, olho nesse cara. Ligas profundas, principalmente, mas mesmo em ligas de 12 times, vale uma aposta para flex. E o Amari Cooper, com certeza. O Amari Cooper tem sido um dos ótimos wide receivers do Fantasy Football, um dos melhores wide receivers do Fantasy aí nessa temporada. Eu não esperava ele com o Jacoby Brissett jogando bem assim. Eu achei que ele não fosse produzir tanta coisa nesse ano com o Brissett. Esperava mais do Amari Cooper para a temporada que vem, mas fato é que ele tá jogando bem. Tá sendo um cara bem produtivo, tem feito ótimas partidas, o Amari Cooper com o nosso queridíssimo Jacoby Brissett, perdão, me confundi aqui com o Deshaun Watson. E o Amari Cooper já tem uma temporada aqui de mais de 580 jardas, já tem 5 touchdowns em 9 jogos. Então, assim, é uma temporada bem sólida do Amari Cooper no Fantasy Football. Tem sido um wide receiver top 15, top 20 facilmente. Vale uma aposta nele, que é um cara que vem de uma semana que tá embaixo aí, o Amari Cooper, tá? Mais um wide receiver pra gente falar. Chris Godwin. Eu falei do Tom Brady ainda há pouco sobre o calendário do Tom Brady, que é um calendário bom, que vem tendo, né, vem tendo uma leve melhora aí no ataque do Tampa Bay Buccaneers e tudo mais. E o Chris Godwin acho que é o cara que talvez mais acompanhe isso do Tom Brady, né? Talvez seja o cara que mais seja beneficiado com essa melhora e com esse calendário. O Chris Godwin teve muitos problemas de lesão, né, desde a temporada passada, né? Teve uma lesão feia na temporada passada, voltou, se machucou, voltou de novo. Então, assim, desde a semana 4 que ele voltou de vez, o Chris Godwin teve pelo menos 10 targets em 5 dos 6 jogos do time, tá? Pelo menos 8 targets em 5 dos 6, tá? Perdão, em 5 dos 7 jogos que teve a equipe, ele teve pelo menos 8 targets, ele teve pelo menos 8 targets em 6 dos 7 jogos, e em 5 dos 7 jogos teve pelo menos 10 targets. Então, assim, o volume de jogo dele alto. O que preocupa nele, logicamente, é a média de jardas por target. Ele é um cara que tem recebido passes muito curtos. Muito curtos.
mas isso pode ajudar na Red Zone. Então, assim, na Red Zone a gente pode ver um pouco mais do Chris Godwin. A gente não tem visto tanto do Mike Evans, a gente viu até Chris Godwin com o primeiro TD dele na temporada nesse último jogo contra o Seattle Seahawks. Então pode ser importante pro Tom Brady ter esse cara de passe curto, de bola curta ali, que vem sendo um problema pro ataque do Tampa Bay na temporada. Então, olho no Chris Godwin, que tá saudável, tá jogando bem, tem tido um volume alto de jogo na temporada, tá? Desde que ele voltou, né, nessa semana 4, ele é o líder em target share na equipe com 22%, o Mike Evans tem 20,8%. Então, o volume de jogo dele tá lá. Ele tem um volume alto, não é um cara de big plays, mas se esse ataque der uma leve engrenada, funcionar um pouco melhor, pode ser um bom nome para os playoffs do Fantasy Football. Mais um wide receiver para você talvez buscar uma troca. Acho que é o mesmo caso do Gabe Davis, que é o Devonta Smith. O Devonta Smith também tem um calendário muito bom, 4º melhor calendário para os playoffs para os wide receivers. Eu não vou falar do A.J. Brown, porque o A.J. Brown é muito difícil de conseguir alguma coisa com ele. E o Gabe Davis é um cara que tem muito essa questão do... O Devonta Smith tem muito essa questão do Gabe Davis, né? Tem muito essa questão de ser um cara, às vezes, 8 ou 80. A gente vê alguns bons jogos dele, outros jogos ruins. Já teve semana como o melhor wide receiver do Fantasy, né? Ele já teve 4 semanas como top 24, né? Como um wide receiver, pelo menos wide receiver 2. Ele teve outras semanas horrorosas. Então, assim, ele é um cara bem 8 ou 80. A única coisa que tem me preocupado nele é essa média de jardas por target que ele vem tendo nas últimas semanas. Nos primeiros 3 jogos, ele teve um volume de jogo muito alto em bolas em profundidade. Ele teve, assim, um volume alto em jardas por target, tá? Se eu pegar aqui pra você vai ver, ó, ele teve uma média de 12 jardas por target nas primeiras 3 semanas. E esse número caiu drasticamente aí da semana 4 pra cá. Caiu para 4,8 jardas por target do Devonta Smith. 4,8 jardas por target do Devonta Smith da semana 4 pra cá. Mas é um cara que ainda vem tendo volume de jogo, vem tendo alguns jogos interessantes. Então, assim, pra uma liga maior, pra um time que não tá muito bem, eu acho que vale a pena talvez uma aposta nele, buscando esse calendário, com foco nesse calendário. Eu acho que essa é uma aposta mais ousada, assim, né? Porque ele é um cara muito 880 e talvez que a gente não espere tanto quanto o Gabe Davis. Mas se ele voltar a ter um volume de jogo em profundidade, o que ele vinha tendo no início da temporada, talvez a gente veja o Devonta Smith sendo um cara produtivo de novo e fazendo boas jogadas com um calendário em que proporcione para ele bons jogos. Vai ter algumas partidas bem interessantes até o final da temporada. Nos playoffs tem 2 jogos bons, então vamos ficar de olho que talvez possa ser um cara interessante, tá? Para finalizar os wide receivers, olho no George Pickens. Nessa última semana não foi muito bem, ele não foi um cara muito acionado ali pelo Kenny Pickett nessa última semana, mas olho nele, tá? A tendência é o volume de jogo dele aumentar com a estreia do Chase Claypool, a gente espera que isso aconteça. Foi um game script em que o Pittsburgh Steelers se manteve na frente do placar durante um bom tempo na partida, né? A gente viu muito isso. Então a gente não viu o Pickens com volume, ele teve apenas 15% de target share. Assim, até um volume ok para um wide receiver 2. Mas foram apenas 4 targets. Então, assim, foi um time em que não lançou muito a bola. Não teve um volume grande de passe. E a tendência é que tenha, porque é um time mais fraco. Então, nos playoffs, o Pittsburgh Steelers vai ter jogos competitivos e contra times que vêm sendo generosos, assim a gente pode dizer, com wide receivers. Como, por exemplo, o Las Vegas Raiders vem sofrendo com wide receivers, como o Baltimore Ravens vem sofrendo com wide receivers. Então, assim, tem confrontos interessantes pro resto da temporada. Vale ficar de olho no George Pickens. Para finalizar essas dicas de jogadores para você comprar, vamos ver os tight ends, porque tem alguns tight ends, assim, com os melhores confrontos, assim, bem ruins, né, cara? Bem ruins não, mas bem, tipo, que não dá pra gente apostar muita coisa nesses tight ends, não, tá? Vamos falar os times que têm melhores confrontos nos playoffs para tight ends. Indianapolis Colts, Carolina Panthers, New York Jets,
Baltimore Ravens, Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Pittsburgh Steelers, Arizona Cardinals, New England Patriots, Detroit Lions e Minnesota Vikings. Esses são os 11. Eu falei muito até, falei 11. Por quê? Porque você vê que muitos aí... é difícil esperar alguma coisa. Tipo, Colts, não tem tight end. Carolina, não tem tight end. Baltimore e Kansas City. Você não vai conseguir pegar o Mark Andrews nem o Kelce. Sabe? O Arizona tá com o Zach Ertz machucado agora. O New England Patriots... toda hora muda a questão de tight end, não dá pra confiar. O Detroit não tem mais tight end. Então, assim, minha dica número 1 de compra: TJ Hawkinson. Obviamente, TJ Hawkinson. Eu acho que ele é o cara que você tem que ficar de olho nesse time do Minnesota Vikings, porque ele chegou. E chegou, assim, chegou chegando, né? Se assim a gente pode falar, né? Usar um termo bem comum aí do nosso dia a dia. Chegou chegando o TJ Hawkinson com um volume de jogo alto, sendo bem acionado pelo Kirk Cousins, recebendo muitos passes ali no meio do campo, e passes até, não dizer em profundidade, mas passes ali bons. A gente via muito no Detroit Lions, passes ali para 2, 3 jardas e tudo mais. Então a gente vê um TJ Hawkinson que pode ser um fator importante pro Fantasy nos playoffs. Ele tem apenas o 10º calendário mais fácil pros tight ends. Não é um dos calendários mais tranquilos, mas ele é um nome interessante. Acho que vale fazer uma aposta nele. Acho que vale você tentar, sim, uma troca por ele. Não vai ser muito simples, porque ele é um cara que tá numa leve alta pelo que ele jogou nas últimas semanas, mas ele vem tendo um volume de jogo alto, tá? 21% de target share nas 2 semanas em que ele esteve no Minnesota Vikings, só atrás do Justin Jefferson, na frente de Adam Thielen, na frente de KJ Osborne, na frente de Dalvin Cook. Então, olho no TJ Hawkinson. Pode ser um cara bem interessante, tá? Bem interessante esse time. São 115 jardas em 2 jogos, tá? Uma média aí boa de mais de quase 60 jardas, né? De quase 60 jardas por jogo para um tight end é um número bem interessante. Não marcou touchdowns, mas ele tem tido um volume e tem tido muitas recepções. Foram 16 recepções em 2 jogos, 8 recepções por jogo. Isso para um tight end é um número altíssimo. Para um wide receiver já é um número muito alto. Pra você ter uma noção, o Justin Jefferson nesses 2 jogos teve 17 recepções. Ele teve 16, o TJ Hawkinson. Então, assim, são 8 pontos por jogo que o TJ Hawkinson ganha em recepções. Então, assim, não acho que vai se manter esse número, não acho. Mas mesmo assim, deve ser um número interessante pra ele. Então, vale a pena você ficar de olho. Foram 4 targets em red zone nessas 2 semanas. Segundo do time, só atrás do Justin Jefferson. Olho no TJ Hawkinson, tá? Mais um tight end pra você ficar de olho aí pro Fantasy Football. É o Pat Freiermuth, do Pittsburgh Steelers. Eu acabei de falar do George Pickens, né? Uma escolha um pouco mais ousada. Mas o Pat Freiermuth acho que é um nome bem interessante também pro Fantasy, para esse restante de temporada. Esse último jogo aí foi o primeiro jogo, né? Esse último jogo contra os Saints foi o primeiro jogo sem o Chase Claypool, e ele foi o líder do time em target. 27,9% de target share para ele. Então, teve um volume de jogo bem interessante. A tendência, eu falei isso no podcast quando eu falei sobre as trocas. A tendência é a gente ver esse grupo, esses 2 jogadores, né? Pat Freiermuth e George Pickens aumentarem o seu volume de jogo com a saída do Chase Claypool. E o Pat Freiermuth não teve em números exatos, né? Em números frios, um volume de jogo muito alto, que foram apenas 7 targets. Mas isso foi porque, como eu falei quando eu citei o George Pickens, game script muito favorável pros Steelers, desfavorável pros tight ends, porque o time estava muito na frente, mas estava na frente, então não lançou tanta bola como poderia. A tendência é que isso aconteça mais. A gente vê o Pickens tendo que lançar um pouco mais a bola, um senso um pouco maior de urgência em relação a isso. Então a gente pode ver um pouco mais do Pat Freiermuth tendo uma média de 10 targets por jogo, que eu não acharia absurdo, e é um número muito alto para tight end, tá? É um número muito alto para tight end. Então acho que vale a pena você ficar de olho no Pat Freiermuth pro Fantasy Football. Mas para finalizar os tight ends, uma aposta mais ousada, como eu tenho feito, é o Tyler Conklin. O Conklin tem feito algumas partidas boas aí nesse New York Jets na temporada. Tem sido um cara bem 880, como a maioria dos tight ends. Não tem como a gente
ficar também esperando que um tight end, assim, tipo, aleatório como um Conklin da vida, vá ter números de Travis Kelce, de Mark Andrews, de Dallas Goedert e tudo mais. Não vai ter, cara, não vai ter. Então, assim, ele é um cara que vem sendo aproveitado, vem tendo um bom volume de jogo, teve com o Joe Flacco, vem tendo agora com o Zach Wilson, né? Com o Zach Wilson um pouquinho mais 880, né? Alguns jogos piores, outros melhores. Mas em confrontos favoráveis, ele teve jogos muito bons com o Zach Wilson. Jogos mais produtivos. E com o Joe Flacco também, né? No caso. Então, assim, nos playoffs, com confrontos mais favoráveis, 3 confrontos bons que ele tem nos playoffs, ele pode ser uma opção para streaming aí. Para você que não tem tight end nenhum e precisa de um cara, é possível até que ele esteja na free agency na sua liga. Mas se não tiver, pode ser um cara que você pode trocar a preço de banana. E caso você não tenha nenhum tight end, pode ser um cara que pode te ajudar, tá? Então, assim, galera, repassando, né? Vamos repassar rapidinho os caras que eu falei aqui que eu acho que pode ser opções interessantes para troca pro Fantasy. Entre os QBs, Tom Brady e Lamar Jackson. E vale um destaque aí pro Matt Ryan, pra você ficar de olho no Matt Ryan, que tem o 3º melhor calendário. Então acho que vale a pena você ficar de olho para streaming. Entre running backs, Devonta Freeman, James Conner e Travis Etienne. E vale ficar de olho no Gus Edwards e no backfield dos Jaguars, Michael Carter e James Robinson. Entre os wide receivers, Gabe Davis, Amari Cooper, Donovan Peoples-Jones, Devonta Smith, Chris Godwin e vale ficar de olho aí no George Pickens. E entre os tight ends, Pat Freiermuth, TJ Hawkinson e ficar de olho no Tyler Conklin. Então, assim, eu citei alguns bons nomes aqui, né? Bastante jogadores. Alguns mais consolidados, outros mais ou menos, outros mais aposta. Alguns caras que eu acho que podem mandar bem nos playoffs com base no que eles vêm jogando, na produção que eles tiveram na temporada. Alguns jogos bons, alguns jogos ruins. Com calendários mais tranquilos, podem ser caras que podem explodir no Fantasy Football. Não é certeza de nada, logicamente. Até porque eu não tô falando aqui do Christian McCaffrey, não tô falando aqui do Dalvin Cook, não tô falando aqui do Justin Jefferson, não tô falando do Tyreek Hill, do Travis Kelce, tô falando de caras que não são caras consistentes a toda semana. Entendeu? Esses caras, se você quiser buscar troca por eles, esses caras você não olha calendário, você só pega. Entendeu? Esses caras ninguém olha calendário. Então, vale a pena ficar de olho nesses jogadores que eu citei. Vamos ver se eles produzem algo pro Fantasy, né? Pode ser um nome interessante, tá? Então é isso, rapaz. Espero que você tenha curtido, você tenha gostado desse podcast. Eu acho que não ficou um podcast tão longo quanto os outros, né? Que a gente costuma fazer, né? 45 minutos e tal. Um podcast mais papum, falando sobre alguns nomes, trazendo aqui algumas informações. Então vamos que vamos para essa reta final de Fantasy Football que tá chegando aí já. A gente tem muita coisa para debater. Nas próximas semanas eu volto falando sobre as semanas. Toda quinta, né, eu gravo com o Léo Fantasy de Bar e vai ao ar na sexta, dando dicas de starting sit, dicas de compra e venda também. Alguns desses caras vão estar em dicas de compra e venda com certeza nas próximas semanas, visando playoffs. Então vale a pena você conferir nosso podcast cada semana para você não ter dúvida. Às vezes a gente faz um post e você fica na dúvida lá do que significa, como que a gente pensou, e no podcast a gente traduz o nosso pensamento, o que a gente ali tá vendo do jogador e das situações e tudo mais, tá? Muito obrigado pela sua audiência, agradeço muito, manda pra rapaziada da tua liga. Sei que isso pode atrapalhar um pouco suas trocas, mas enfim, ajuda os amigos aí com o trabalho, que eu sei que você tá curtindo, você tá aqui ouvindo, você tá curtindo e vale muito pra gente. Valeu, rapaziada, um grande abraço e até a próxima.